Uma vez eu vi uma história de um, de um pipoqueiro que ele trabalhava há mais de 20 anos num parque, feito Jaqueira, Ibirapuera, né? Esses parques públicos. E ele tá lá, de repente, acontece uma situação lá, chega um rapaz correndo, com a faca na mão, não tava com a jaqueta preta, uma roupa preta, uma faca toda ensanguentada na mão, com uma luva, e joga para cima de um senhor que estava sentado num banco. O senhor se assusta, pega na faca, joga no chão e fica agitado, né? E não dá, não dá, sei lá, pouquíssimo tempo depois já chega a polícia, armado, os caras com uma moto, cercam ele, vê a faca, já pega o homem, segura ele, né? Leva ele pra uma viatura. Aí a mulher que tava lá, uma mulher que também tem um negóciozinho lá, há menos tempo que esse outro pipoqueiro, faz: seu Joaquim, seu Joaquim, só viu que absurdo, meu Deus, o velhinho lá, fulaninho, amigo da gente, foi levado, aquele bandido chegou com a faca aqui melada de sangue, né, jogou em cima dele, e o safado tava com a luva, ele sabia que ia prejudicar o velhinho, não sei o quê, né, botou aquele pacote ali do lado, que coisa horrível, eu quero ver a justiça divina, que a polícia levou ela gritando, com a polícia indo embora, ela gritando, e assim, e ela injuriada, eu quero ver a justiça divina, quero ver o que é que Deus vai fazer com isso, porque a gente sabe que ele não fez nada, que ele é inocente. Aí o procurei olhar e fez: olha, eu estou aqui há mais de 20 anos, e hoje eu estou vendo a justiça de Deus agir sobre aquele senhor que foi levado. Porque há muito tempo aqui atrás, eu cheguei bem cedinho para montar minha barraquinha aqui, não tinha ninguém no parque ainda. E quando eu estou chegando, eu vi ele com um saco preto imenso. O saco se mexia. Ele fez um buraco. Eu só observando de longe. Ele deu mais uma paulada no saco e enterrou. Eu fiquei assustado. Meus filhos eram pequenos ainda. Eu saí correndo, assustado, desesperado. Não quis chamar a polícia porque achei que ele tinha me visto. Então eu fiquei assustado com esse homem. E a polícia veio 20 anos depois e pegou ele. Por uma coisa que ele não fez. Mas eu vi Deus cobrar dele algo que ele fez e ninguém sabia. É por isso que ele fica tanto tempo ali sentado perto daquele banquinho ali perto daquela árvore, com medo de que alguém chegue lá e faça alguma coisa. Há 20 anos que ele esconde esse cadáver. Há 20 anos que tem um cadáver ali dentro. Eu não sei se é de gente, eu não sei se é de animal, mas pelo tamanho deve ser de uma pessoa. Então o Deus que você está cobrando na justiça agora, eu estou vendo ele nesse mesmo momento, com essa mesma atitude, fazer a justiça que eu esperei por 20 anos. Então, enfim, não sei se a história ficou muito elucidada, bem elucidada, mas às vezes a gente tem a mania, o hábito de inocentar a vida imediata. Aconteceu, meu Deus, que absurdo. Eu lembro que eu era adolescente, em 94, eu estava indo para a escola, né, de ônibus, e a Folha de Pernambuco, logo quando ela surgiu, acho que foi em 94, aí tem uma foto de um cara morto, queimado, decapitado, com a genitália na boca. Cara, é bem pesado, é bem pesado isso, principalmente pra época. A gente ficou aterrorizado. Aí o povo falando, eu falei: meu Deus, é um absurdo, mas, cara, eu fiquei, sabe, assustado com violência. Eu não via mais, mas a mulher tava comentando. Mas eu fiz: bem, o mundo é cruel, mas é pouco provável que esse tipo de crime tenha sido feito com uma pessoa que não fez nada, uma pessoa muito boa, com uma pessoa que é capaz de parar seu carro para ajudar alguém que cai na rua. Eu não estou dizendo que a pessoa má não faça isso. Uma pessoa que se junta com um grupo de amigos, compra comida, faz um sopão, faz não sei o que, doa roupa para pobres. É muito pouco provável. Esse cara deve ter feito um crime envolvido sexo, né? Eu estou julgando porque eu não sei se foi em 94, eu não sei, eu não li a notícia toda, eu não li uma notícia depois dessa. Mas é só uma análise que a gente faz de que a gente se assusta muito com a forma com a qual as pessoas sofrem. A gente não sabe o motivo disso. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de perdoar, muita dificuldade de perdoar. Né? Eu estava lembrando aqui agora que eu acho que a primeira pessoa que eu fiquei muito chateado foi um supervisor da escola que eu estudei lá em 90 e pouco, no Souza Leão, que ele disse que eu estava na fila, eu fiz uma bagunça, ele disse que eu gritei uma coisa que eu não tinha gritado, e depois chamou o diretor da escola reclamou comigo, falou, me expôs, e disse que eu era bolsista, que eu tenho que tomar uma atitude melhor, tenho que tomar cuidado para não perder minha bolsa. Eu digo: pô, eu não fiz isso, eu fiquei com tanta raiva desse cara, porque ele jurou que eu fiz, eu tenho certeza que eu não fiz.
E depois já em 98 eu tava indo dar treino, a gente tava num carro com o Roberto, o Cleuber, e um viaduto lá em Recife tava interditado, a gente foi por dentro de uma comunidade lá, Joana Bezerra, e de repente a polícia para a gente. Só que eu jovem, cabelo por crescer, boné, camiseta da equipe, uma bermudazinha Seaway, até de pochete que eu botava o cronômetro, o apito, tudo na pochete, né, pra trabalhar. E de repente eu tava lá, eu fiz, pô, mas que viagem, a gente é tudo treinador, tudo atleta, tudo com a mesma farda. Aí um policial chega assim e faz, que viagem o quê? Que viagem o quê? Você quer que eu faça você viajar agora? Eu olhei pra aquele cara, eu fiquei com ódio daquele cara tão grande. Sorte que tinha um sargento que ele apaziguou, ele fez, calma, rapaz, que é isso, pá, não sei o quê. Porque ele identificou que a gente era atleta, sabia que aquela equipe era lá, que até inclusive a gente treinava no quartel do Derby, onde é a sede deles, né? Então aquele major já devia, aquele sargento já devia ter visto a farda. Mas enfim, eu fiquei com raiva daquele cara por tanto tempo, que eu fiquei pensando na minha vida, se eu encontrasse aquele cara na rua, num bar, eu nem saía muito pra bar. Eu pensava, olha absurdo, eu combinando de quebrar uma garrafa e enfiar naquele cara. Vê que absurdo. E por que eu estou dizendo essa questão? Porque às vezes eu tenho tanta dificuldade de perdoar as pessoas, porque as pessoas fazem alguma coisa muito ruim com a gente. Eu não consigo perdoar uma pessoa que ela simplesmente mereceu o mal. Eu estava conversando com um colega, eu falei, ei, fulaninho, como é que tá, pá, não sei o quê, como é que tá por aí, como é que tá tu, como é que tá fulaninho, como é que tá? Ele fez, cara, nem fala de fulaninho, cara. Meu irmão, eu tô tão puto com aquele cara, velho. Eu fiz assim, assim, assado com ele, pá, não sei o quê, porque tu não sabe o que ele fez comigo. Eu não vou nem dizer o que ele fez comigo, cara. Só que são dois caras que eu acho que eu gosto demais, sabe, cara? E ele disse com tanta raiva do cara, mas com tanta raiva, com tanta raiva. E eu gosto dos dois, que eu acho pouco provável que o cara não tenha feito uma coisa tão séria com ele. Eu não sei nem quais são os motivos. Mas eu fiquei pensando, pô, deve ser uma coisa muito séria que ele não quer falar. A ponto dele dizer, ele merecia muito mais do que eu fiz com ele. Muito mais, tu não faz ideia. Ele falou com tanta raiva, cara, comigo. Uma chamada de vídeo. Que eu fiz, pô, então assim, esse cara não vai se arrepender do que ele fez. Ele me contou o que ele fez. Ele fez uma coisa muito séria com o cara. E se ele disse que o cara merecia muito mais, mas muito mais, você não faz ideia como esse cara merece muito mais, velho. Eu só não desejo pela morte, velho. Eu não desejo pela morte. Mas o resto. Então, olha assim, eu fiz, cara, então. Será que às vezes as pessoas não merecem um mal muito maior do que foi feito com ela? Será que a gente, às vezes, que faz alguma coisa ruim com alguém, será que é fácil a gente se arrepender quando a gente sabe que o que a gente tá fazendo é um décimo, um quinto do que a pessoa fez com tantas outras? Sabe? Eu sei que é uma conversa meio chata, meio estranha, mas assim, pessoal, alguém vai ter que fazer justiça. A justiça vai ter que chegar. E não é bom que chegue pela mão de ninguém, é bom que Deus faça isso. Mas às vezes Deus pode usar pessoas para fazer isso. Né? Pode usar um cara que solta uma faca e queira simplesmente se livrar de uma culpa. Talvez aquele cara tenha escolhido aquele velhinho, porque não, esse cara não vai ser preso. Esse cara vai ter vantagens. E foi justamente isso. Né? Tem várias histórias aí, uma até que eu vi no YouTube de um senhor que ajudava todo mundo na comunidade e que era um senhor muito benquista e que de repente esse senhor foi preso. Por quê? Porque pegaram um bandido, um cara que foi preso na cadeia. Quando pegaram o DNA do cara, que aí os Estados Unidos faz isso, pega o DNA, né? E descobriram que o DNA dele é parecido com o de um serial killer que tinha matado o povo na década de 70. Tinha matado umas 20 pessoas. E a turma começou a pesquisar, começou a pesquisar. E esse cara só tinha uma pessoa, um homem, não, dois homens na família, que era o pai e o avô. A turma foi pesquisando, então pegou o cigarro do pai dele, num bar, e a pizza que o avô dele comeu. Foi justamente o avô dele. Que tinha na década de matado todo mundo, mas que agora era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa doce. Isso é um fato real. Ou seja, a gente não sabe do que a vida faz. A gente tem mania de ter pena das pessoas que sofrem agora. Eu tenho muito, não dizendo pra ninguém ter compaixão. Mas tem pessoas que simplesmente mereciam estupidamente mais do que aconteceu com ela. E que é muita maldade nossa cobrar de algumas pessoas. Você tem que se arrepender, você tem que pedir perdão, você tem que perdoar. Galera, não é bem assim. Perdão não é uma coisa fácil. Se arrepender é uma coisa que você sabe que você fez para um merecedor. Não é uma coisa fácil. Né? Eu sei que é um assunto chato, polêmico, ou não é politicamente correto, mas não foi você que sofreu os danos daquela vítima. Não foi você que sofreu os danos daquela vítima. E veio alguém e fez. Hoje tu vai pagar. E talvez
tantas outras pessoas que sofreram, ou aquela pessoa que sofreu 15, 16, 20 vezes na mão daquela mesma pessoa, se sentiu lisonjeada. Por mais que ela já tenha perdoado. Joaquim fez mal a Venâncio. Venâncio já o perdoou, mas Joaquim fez mal 20 vezes a Venâncio. Venâncio já perdoou. Mas chegou Pedro e fez Joaquim pagar. E Joaquim não sabe pagar. Joaquim não aceita pagar. Joaquim só conhece a justiça quando ele é que faz. Mas quando a justiça cai sobre ele, quando aponta o erro dele, quando ele paga pelo que ele fez, ele não aceita pagar. Então é por aí, tá? Desculpa o assunto chato, mas às vezes a gente pensa algumas coisas e é bom a gente tocar mais um pouquinho a fundo. Dentro daqueles que fazem as coisas e fala, pô, não consigo me arrepender não, foi mal aí, mas Deus me ajude a me arrepender desse mal que eu fiz. Abração.